Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje nós vamos falar sobre o novo processo de formação de preços para o Mercado Livre de Energia. Então, estamos aqui na página do Ministério de Minas e Energia e eu vou mostrar o programa, então, oficial de modernização do setor elétrico, certo? E se você está pensando em trabalhar ou atuar no mercado livre de energia, montando uma empresa, uma comercializadora ou como um gestor, eu recomendo o nosso curso de 50 horas sobre o mercado livre de energia. Esse curso então está no formato de 32 horas na forma de videoaulas e mais 18 horas de encontros online ao vivo para tirar as dúvidas do curso, certo? Temos aqui um cronograma, então, onde você pode escolher as datas que você quer participar. Você pode participar, inclusive, mais de uma vez. Por exemplo, aqui temos a turma S2, que vai acontecer do dia 10 de junho até o dia 15 de julho, aos sábados, né? São encontros semanais, das 9 da manhã até o horário do meio-dia. Caso você queira participar de outras turmas, pode participar mais de uma vez, inclusive. Por exemplo, você pode participar novamente lá da turma S4 e tirar suas dúvidas, então, do dia 14 de outubro até o dia 18 de novembro. E temos uma promoção que aquele que fizer a aquisição do curso de 50 horas também vai poder participar gratuitamente do curso preparatório para a prova de certificação da Câmara de Comercialização de Energia. E o que é então esse curso preparatório, né? Então, para contextualizar, a Câmara de Comercialização de Energia, ela anualmente, ela faz um exame de certificação para aqueles que querem ser operadores do mercado de energia, né? Então, aqueles que passam nessa prova recebem um certificado da própria Câmara de Comercialização, certo? Então, temos esse nosso curso preparatório, onde ele atende então os itens do edital, né? Então nós temos aqui são 6 módulos, né? Onde o sexto módulo é um simulado e você pode ver detalhadamente, né, todo o conteúdo aqui no site, né? E nós temos hoje, né, tínhamos 3 opções de turma, hoje só temos mais 2, né? Então temos aqui o encontro nas quintas-feiras, das 19 às 20 horas e 30 minutos, iniciando no dia 15 de junho, e a turma de terça-feira. E caso você faça a aquisição do curso de 50 horas, você automaticamente vai estar apto, né, a participar da turma D, que é a turma das terças-feiras, às 19 horas até às 20h30, iniciando no dia 27 de junho e encerrando no dia 12 de setembro. E no final do curso, né, você pode fazer a prova da Câmara de Comercialização e, uma vez aprovado, você vai receber esse certificado aqui, que é o certificado de operador de mercado, né? Então você precisa realizar a prova da Câmara de Comercialização e você pode então se preparar conosco, né? Você tem duas opções: ou você compra o curso de 50 horas e ganha gratuitamente este curso, lembrando que a promoção é até o dia 6 de junho, ou você então se inscreve de forma avulso diretamente nesse curso, clicando em inscreva-se, e você então vai escolher uma das turmas que você quer participar. O valor do curso é de R$ 975 à vista, ou você pode então parcelar no cartão de crédito. E então, vamos lá agora, vamos voltar para o nosso conteúdo. Então, estamos aqui no site do Ministério de Minas e Energia. Para você chegar nesta página aqui, aí você precisa seguir esse caminho. Você vai na página do Ministério de Minas e Energia, vai clicar em Assuntos, depois Secretarias, depois Secretaria Executiva, aí você vai escolher a modernização do setor elétrico, vai clicar em GT Modernização e você vai estar na página, né, que é o nome dela chamado relatório final, mas na verdade são vários relatórios, né? Você tem aqui os relatórios finais para download e também o relatório dos grupos temáticos, certo? Então é aqui que você chega nesse material. Bom, então aqui nós temos, né, o relatório que fala sobre os mecanismos de formação de preço do mercado livre de energia, certo? Então o que acontece? Aqui nós temos, por exemplo, ó, o preço por modelo de custo e depois o preço por oferta. Então, o que é cada um destes aqui, certo? Vamos lá então.
O preço por modelo de custo é a forma que nós temos hoje, que é o PLD, né, que é o preço de liquidação das diferenças, que é o preço lá no mercado de curto prazo, né, ou seja, o chamado MCP ou mercado spot, que é um dos mercados dentro do ambiente livre, né? Lembrando, o mercado livre de energia, na verdade, ele é um apelido, né? O nome correto é ambiente de contratação livre, onde nós temos o mercado de curto prazo ou mercado spot, como é chamado, temos também o mercado de importação e exportação internacional, temos também o mercado de contratos que são bilaterais livres, né? Então são os CBLs, né? Contratos bilaterais livres. Temos também o mercado dos leilões, temos também mercado a balcão, né? Então assim, nós temos vários ambientes ali para você poder comprar e vender energia de várias formas diferentes, né? Existem contratos também, por exemplo, o contrato de cessão, também conhecidos como termos de cessão. Temos também contratos de participação, que são a participação em SPS de geração, por exemplo, ou consórcios de geração, ou cooperativas de geração, e assim vai, né? Nós temos várias formas de comprar e vender energia, né? Também existe contrato de geração própria, também tem o contrato de repasse de autoprodução e por aí vai, né? São muitas opções. Agora, no mercado de curto prazo, aí nós temos, né, a precificação desta forma aqui, que é por modelo de custo. Né? Então, até já fiz vídeo aqui no canal sobre isso. Né? Você tem um modelo matemático onde você tem, então, no final desse processo de modelagem matemática, você tem o preço da energia. Então, a ANEEL estabelece, né, o preço mínimo e o preço máximo. Você tem também os custos de CVU, CMO, e aí você faz o cálculo do PLD usando esses parâmetros de entrada. Né? Para quem não lembra, então, CVU, né, seria o custo variável unitário, que é o custo por produção. Né? Então, quanto custa produzir 1 megawatt-hora para cada tipo de usina que é chamada de usina flexível, porque usina inflexível, CVU, automaticamente seria nulo, né? Então não tem CVU. Porque é custo variável, né? Então não teria. Aí você tem o CMO, que ali seria o custo marginal de operações, que é basicamente quanto custa você pegar aquele megawatt-hora e entregar na ponta, né? Entregar lá para o cliente. Né? Então é o custo global de toda a operação. Agora, o PLD, você vai utilizar o CMO como parâmetro de entrada e você vai utilizar também o PLD máximo e mínimo que é calculado pela ANEEL, certo? Bom, quando você faz todo um modelo matemático, no final você tem um valor que é o PLD horário. Mas repara, isso é um custo auditado, né? Seria como se você pudesse escolher entre alguns restaurantes, mas você teria um restaurante que, ao invés de você perguntar o preço, né, o preço ofertado, ele simplesmente vai fazer um cálculo de quanto custou você comer ali. Né? É uma coisa um pouco diferente assim de imaginar, né? Então assim, esse modelo por custo, né, ele na realidade ele funciona para o mercado centralizado. O que é o mercado centralizado? É quando você tem a maioria dos pontos de geração controláveis, né? Então você centraliza em um operador, no caso a ANS, e como você tem hoje no Brasil um modelo hidrotérmico, né? Que seria um modelo de precificação com base no risco hidrológico, né? Então você tem um processo de formação que fazia sentido até pouco tempo atrás, né? Porém, como nós temos hoje uma grande potência outorgada que vai entrar em operação comercial, né, até 2030, né, então, para vocês terem uma ideia, né, nós tivemos aí uma entrada em operação comercial de 180 gigawatts até 2021 e até 2030 vamos acrescentar aí pelo menos, né, mais 120 ou 140 gigawatts de potência. Né, então vamos quase dobrar o sistema. Bom, então o que é que nós vamos fazer agora, né? Vamos olhar no documento o que eles chamam aqui de vantagens e desvantagens desse modelo, que é o modelo de custo, né? Cálculo pelo custo. E vamos olhar também o preço por oferta e vamos comparar as vantagens e, claro, também as desvantagens, né? Porque sempre você vai ter, né, uma desvantagem em um sistema, nunca vai ter um sistema perfeito, né? Então vamos lá. Então, estamos aqui, né, o capítulo 2.1, ó, preço por modelo e custo. Né?
Então aqui no texto tem toda a explicação, né, que eu já dei ali no início, e aqui seguindo mais abaixo, nós temos então, vamos colocar assim, pronto. Então aqui, ó, vantagens e desvantagens, né? Então olha só o que eles colocam aqui, ó. Dentre as características intrínsecas da formação de preço por modelo, podem ser citadas. Então, aqui o primeiro. Um modelo de otimização indica quais as usinas que devem ser despachadas de acordo com uma ordem de mérito baseada em custos. Aqui nós temos já um problema, né? Porque se eu tenho um conjunto de usinas que elas não são controláveis, né? Por exemplo, não dá para controlar uma usina fotovoltaica ou uma usina, um parque eólico, por exemplo, né? Não dá para controlar certas usinas, né? Por exemplo, de biomassa. Então nós temos ali um problema, né? Porque nós temos geralmente na verdade, quase sempre, né? Usinas que são ditas como limpas e renováveis, geralmente são não controláveis. Então não tem como você, né, colocar um modelo de despacho, né? Então, aí você já começa a perceber que um modelo de custo ofertado, ele desculpa, o modelo de preço por um cálculo de custo, né, o modelo de custo auditado, ele já não é mais tão eficiente assim, porque a principal premissa seria o controle, você já não tem mais, né? Então, vamos lá. Aqui nós temos então, ó, agentes de mercado têm nenhuma ou pouca influência na decisão de despacho, né? Claro, porque o agente centralizado é o que decide. Então, você simplesmente obedece, né? Depois, os agentes não atuam diretamente na gestão de seu despacho e recebem a indicação de geração de um operador central, caso ONS, né? Depois, o despacho por custo, mesmo com o melhor embasamento técnico, veja, mesmo com o melhor embasamento técnico, não diversifica os riscos de operação do sistema, pois, por exemplo, utiliza-se uma única previsão de demanda para o curto prazo. Isso é importante, porque muita gente ignora isso aqui e justamente usa a negativa desse argumento, né, para defender o sistema centralizado. E assim, pessoal, um sistema centralizado, ele funciona quando os ativos do sistema são controláveis. Quando você tem ativos não controláveis, você obrigatoriamente precisa trazer um modelo descentralizado. E um modelo descentralizado para todos os mercados é um modelo onde o produtor ele coloca o preço, ele faz a oferta, né, que ele acha correto. Por quê? Porque ele produziu. Então ele sabe quanto custou. Então ele não vai colocar um preço por oferta maior que o custo médio do mercado, senão ele não vende nada, né? Já pensou? Vou fabricar um sapato, aí eu coloco o valor do sapato a 10 mil reais. E aí o mesmo sapato, a mesma qualidade, tem gente ofertando a 100 reais. Eu não vou vender nada, né? Então, o mercado vai ditar o preço. Então, a principal diferença seria isso, né? Veja, não tem como, por mais que você tenha um supercomputador e uma mega equipe, você não conseguiria ter garantias que aquele preço é o melhor preço e que o sistema está sendo controlado, né? Não teria como fazer isso. Depois, há a necessidade de recolher e gerenciar uma grande quantidade de informações sobre cada um dos agentes e outros parâmetros de igual importância, tais como hidrologia, demanda, cenários, aqui cenários de oferta futura, na verdade, né? E eles colocam e etc, porque na realidade você tem todo um conjunto de informações que é tão complexo que nós, a todo momento, novas informações podem ser incorporadas aqui para analisar o preço da energia. Por exemplo, em 2020 foi necessário, né, refazer um levantamento do preço, né, um recálculo do custo do preço que seria ofertado, porque você tinha o impacto, né, da pandemia. Né? Então aquilo mudou os mercados, você acabou tendo que adicionar aquela informação. Né? Veja como você tem o mundo mudando a todo momento. Né? E também aqui, ó, propicia maior transparência ao processo de despacho e formação de preço, desde que todos os agentes participantes desse processo tenham acesso irrestrito e uniforme à base de dados, metodologia e modelos utilizados. Bom, aí é uma condição que é difícil de atender, né? Porque você vai fazer um investimento
apenas para ter acesso a tudo e poder fazer análise, às vezes não vai compensar, né? É um investimento que talvez você não faça, você não vai ter acesso aos modelos, por exemplo. E estabelecer o valor da penalidade do custo de déficit para representar o ajuste da demanda no caso de escassez de energia é complexo, tanto em termos metodológicos como de dados, né? Então, seguindo aqui, como o custo de déficit é parte importante do cálculo do preço e das decisões de despacho, afetando diretamente o custo de. Então, vamos agora aqui, ó, ao custo de oportunidade e o CMO. Seu cálculo é alvo de constante questionamento por parte dos agentes. Isso aqui é o velho problema do tabelamento de preços, né? Porque eu, por exemplo, sou um produtor e aí eu produzo energia. Aí no momento que eu tenho um custo de produção em que para que aquilo faça sentido, eu precise vender a um preço X, mas você tem um agente externo precificando o meu produto, né? Então eu posso questionar o preço, né? Então eu posso questionar, inclusive não fazer novos investimentos futuramente, né? E aí teríamos escassez de energia por falta de oferta, por exemplo, né? Então, se nós pararmos para pensar, o setor elétrico, quando era um setor centralizado, onde tínhamos, né, hidrelétricas e usinas térmicas despacháveis com flexibilidade, né? Então nós tínhamos ali um processo muito bom, viável, né, de custo, o modelo de cálculo por custo, né? Então você ofertar o preço da energia por um custo auditado. Mas hoje, como você tem a geração descentralizada e não controlável, o modelo de preço precisa seguir a tendência de um mercado descentralizado, assim como os outros países, né, que já estão na frente já fizeram, né? E claro, nós temos a vantagem de poder aprender com os erros desses países também, certo? Vamos continuando agora aqui. E continuando, temos então ó, aqui o capítulo 2.3, ó, preço por oferta, né? Então aqui nós temos, né, mais abaixo aqui as vantagens e desvantagens. Deixa eu ver se é aqui. Achei. Então aqui, ó, 2.3.1 vantagens e desvantagens, né? Então aqui eles colocam, ó, primeiro, a diminuição da capacidade de regulação do Estado. Vamos pensar um pouco assim. Ó. É uma vantagem menos regulação? Sim, é uma vantagem. Por quê? Porque se aquele que nada produz controla aquele que produz, com certeza as coisas não dão certo, né? Então, olha só, a regulação do Estado ela é importante, né? Num sentido de base, num sentido de formação de mercado. Você precisa de um Estado no sentido de organizar uma base ou dar o início, né, a um mercado. Agora, quando você tem um mercado que a regulação ela aumenta o preço, então já não faz mais sentido. Um mercado que você tem a geração descentralizada, as usinas são todas privadas, né? Então você precisa que o mercado ele tenha sentido financeiro, tenha viabilidade financeira, né? Então, quando você descentraliza o mercado, o Estado passa a ter menos importância. Por quê? Porque não é mais ele que define o preço da energia. Você vai agora para um preço por oferta. Ou seja, eu vou ofertar o meu preço, né? E quem quiser compra. É livre para todo mundo. Então você tem, aliás, isso é como funciona qualquer mercado, né? Não dá nem para questionar se isso funciona ou não, porque todos os mercados de commodities são por preço ofertado, né? Você vai comprar um carro, por exemplo, você olha o preço do veículo e você decide se vai comprar ou não. Não existe um tabelamento de preços que diga, olha, o preço daquele veículo tem que ser aquele ali. Né? Ou um processo complexo que mude o preço do veículo a cada hora, porque hoje é assim na energia, né? O PLD é horário, o preço muda a cada hora, certo? Então, imagina que loucura você acompanhar
quantos carros foram produzidos, quantos carros foram descartados, quantos carros foram vendidos, quanto a frota que está ociosa, né? Você pegar todas essas informações para calcular o preço, sendo que era mais simples só deixar as pessoas negociarem livremente. Pronto. Então, a ideia do mercado descentralizado, você tem automaticamente isso e, né, uma diminuição da capacidade de regulação do Estado, ou seja, o Estado, na verdade, não precisa mais se preocupar com tantos aspectos, ele pode se preocupar com o básico, né? O básico é uma infraestrutura de transmissão, fiscalizar as empresas, né? Ou seja, fazer aquilo que é a base do Estado. Depois temos, ó, os preços do mercado de energia elétrica ficam menos sujeitos à interferência política. Aí uma coisa importantíssima aqui, tá? Porque volta e meia, quando eu coloco isso aqui nas lives, sempre tem alguém que fala que, ah, não, mas né, o Estado não vai deixar tal coisa acontecer, porque não é de interesse do Estado. Pessoal, olha só, nós estamos lendo um documento que é oficial do Estado, né? Isso aqui é o Ministério de Minas de Energia. Veja, não é nem minha opinião, né? Aqui, ó, as vantagens e desvantagens. Quem está escrevendo aqui, ó, que teremos menos interferência política é o Ministério de Minas de Energia do governo atual. Não é minha opinião, certo? Né? E eu sou favorável a esse raciocínio. Acredito, isso aqui eu realmente acredito nessas premissas, essas hipóteses aqui, acredito nelas. Depois veja, ó, preços são definidos competitivamente por compradores e vendedores, claro, porque é um mercado descentralizado, né? Então o comprador tem liberdade de compra de quem ele quiser e o vendedor também, ele pode se negar a vender, né? Se ele acha que está vendendo barato demais, ele nega, ele vai procurar outro comprador, certo? E também a captura melhora a aversão a riscos dos agentes, né? Ou seja, se você tem um mercado que ele é livre, o risco, né, ele passa a ser bilateral. Então, o risco de mercado agora, por exemplo, o risco sistêmico é menor, porque você não tem interferência do governo, por exemplo. Vamos pegar um exemplo, a indústria de aviação, né? Volta e meia nós temos a polêmica, né? Se devem cobrar por bagagem ou se inclui ou não no preço da passagem aérea, por exemplo, né? Agora, se você der liberdade para as empresas para que elas possam, né, atuar livremente precificando e ofertando os serviços, e ao mesmo tempo você permitir que mais empresas possam participar desse mercado, a livre concorrência, né, resolveria esse problema simples, né? Porque você tem ali, por exemplo, eu vou olhar duas empresas aéreas. Vamos supor que elas são concorrentes, né? Aquela que oferta a passagem menor e que a bagagem já está inclusa, eu vou comprar a passagem ali e ponto, né? Então, o livre mercado resolve esses problemas, né? Então, no setor elétrico hoje, nós temos ali o uso da tarifa de energia é, para algumas questões que nem tem nada a ver com o setor elétrico. Isso levanta alguns riscos, né? Porque você usa como método arrecadatório, né? Você inclui lá dentro encargos, né, tributos ali. Então isso faz com que o preço final da energia ele seja artificial, né? Então o livre mercado é o contrário. Você deixa o preço natural, porque se todos podem ofertar, o preço automaticamente ele vai atingir o ideal, aquilo que o comprador pode comprar, pode pagar e o que o vendedor está disposto a vender. Mais um exemplo rápido aqui, o mercado de combustíveis. Vamos supor que eu pudesse fabricar meu combustível, né? E eu descobri um método novo, né? Não usa petróleo nem nada, e eu tivesse liberdade para poder vender esse combustível. Se isso fosse livre, né? Você teria várias empresas concorrentes, a tecnologia se desenvolveria, né? Afinal, pesquisas seriam feitas, né? Incentivadas, e você teria vários formatos de combustível disponíveis no mercado que não dependeriam, por exemplo, do petróleo, ou não dependeriam, vamos dizer, unicamente da Petrobras, por exemplo, né? Então, essa liberdade econômica provavelmente reduziria os preços da energia, porque você poderia escolher seu fornecedor. E o restante, né? Aí entra o mercado, né? Com a fiscalização e com os serviços que nós já conhecemos. Então, vamos seguindo aqui.
Bom, e agora que eu vou frisar bem que não é minha opinião, está escrito aqui no documento oficial do governo, né? Então, ó, vou deixar marcado aqui para vocês. Ó. Veja só, a redução da capacidade de regulação do Estado é extremamente desafiadora em mercados nos quais os reguladores e os formuladores de políticas estão habituados a usar as tarifas de energia como ferramenta política, como, por exemplo, para o combate da inflação, com tarifas que não refletem plenamente a evolução dos custos, né? Então veja, isso aqui está escrito no documento do próprio Ministério de Minas e Energia e eu concordo, né, com isso também. Afinal, é um tabelamento de preços e eles ficam colocando o preço que querem e justificando como querem, e o resultado é hoje uma tarifa de energia muito mais cara no mercado cativo em relação ao mercado livre de energia atual. Então, a abertura do mercado ela é natural, é a única forma, na verdade, de corrigir os preços e a única forma de reduzir os preços é livre oferta, né? Livre procura, você deixar as pessoas poderem comprar e vender energia de quem quiser. Num livre mercado, se o preço da energia sobe demais, você vai incentivar novas empresas, né, a investirem em geração, porque os investidores, procurando opções de investimento, vão pensar: olha que interessante, se eu construir uma usina, eu posso vender energia por um preço interessante, afinal, os preços estão muito altos, né? À medida que essas usinas vão entrando em operação comercial, você tem mais oferta. O comprador do outro lado, ele pode começar a ignorar os preços mais elevados e escolher os preços mais baixos, né? E isso vai trazendo para baixo o preço. Na medida que o preço vai diminuindo, os novos investidores que chegaram, né, depois no mercado não se sentem tão atraídos a investir em geração. E aí você tem o equilíbrio natural de oferta e procura. Não tem como você, num livre mercado, ter um preço exorbitante, porque justamente o mercado é livre. Se você acha que o preço está muito elevado, basta abrir a sua empresa e passar a aproveitar esse mercado, né? É claro que você precisa de investimentos, não é todo mundo que tem acesso, mas sempre tem alguém que tem acesso e o mercado vai precificando para baixo e em algum momento acontece o equilíbrio das contas, né? Isso é inevitável, né, pessoal? E para finalizar, deixo aqui novamente o convite, né, para quem quiser conhecer o nosso curso de 50 horas sobre o mercado livre de energia. O link está na descrição do vídeo. E é isso, pessoal. Então, até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço.